Olá! Olá! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Papo em Mente, hoje com Paula Silvestre, Camila Dantas e Eduarda Queiroz. E hoje estamos aqui recebendo nossa queridíssima Lorena Bandeira. Seja bem-vinda. Obrigada! Maravilhosa. Muito bem-vinda. Se apresente para nós. Então, eu sou Lorena Bandeira, sou psicóloga. É isso. Enfim, eu sou professora também, né? Sou da área da logoterapia, mas isso talvez, não sei se todo mundo aí vai estar ciente, enfim, da área, mas caso não, dá um Google aí. Mas, enfim, atuo como psicóloga clínica, especificamente, né? E tô aqui à disposição. Acho que o mais importante é isso. Sou psicóloga, é isso, acabou. Resumindo, é isso. Psicóloga. É isso. 30 minutos pra ser só psicóloga. Pois é, e hoje nós vamos continuar falando desse filme maravilhoso que tá aí, que é o Encanto, e a personagem que nós escolhemos com tanto carinho pra Lorena, que é a Mirabel. Eu adorei essa escolha designada. Adorei. Eu me identifiquei muito com ela, tanto fisicamente, assim, quanto em termos de personalidade. Eu acho que, enfim, mas tô atravessando, né? Não, vai. é isso mesmo. É isso mesmo. À vontade, é isso. A gente tá aqui. A mesa é sua. Você tá falando da Camila, eu minha. adoro. A gente aqui vai lhe interromper. Então, ótimo. Por favor, que eu falo muito. Eu adorei o filme, inclusive. Eu não tinha assistido. Eu não tenho muito hábito de assistir animação. Por incrível que pareça, assim. Nossa, Não tenho, engraçado, né? E aí, quando vocês sugeriram o filme, bacana, vou ver. Nossa, mas eu adorei. Gente, é fantástico. E eu acho que o bacana, principalmente pensando na Filme psicologia... pra criança, né? Não, eu não nada. Nada. Tem uns Nada filmes mesmo. assim... Eu tive essa mesma sensação quando eu assisti Divertidamente, né? Não é? A mesma... Né? Enfim, eu acho que o bacana desse filme, e brilhante a escolha de vocês pra psicologia, porque são muitos personagens ali. Isso. Então dá pra fazer análise realmente de vários. E se encontrar ali, né? E se Se encontrar. enxergar ali. Você fala, ei, eu sou Luísa, eu sou não sei quem. Nossa. Tem, né? Acho que todo mundo E se identifica com um pouquinho, de cada. cada um. Isso. Não destaque um, mas um pouquinho de cada. É verdade. Tá, vamos lá. Querem começar por onde? Quem é Mirabel nessa família toda? Quem é Mirabel? Ai, gente, Mirabel é maravilhosa. Uma coisa que me chamou muita atenção logo de início é a capacidade aparentemente resiliente dela. Isso me chamou muita atenção, porque o filme já começa, de alguma forma, mostrando que alguma coisa ali não deu certo. Você meio que já deduz, né? Que alguma coisa ali não deu certo. E a primeira música, assim, é uma música muito alegre, ela apresentando a família e tal. Mas, ao mesmo tempo, você percebe o quanto ela é excluída. Até porque, na própria apresentação, a família é caracterizada pelo dom, né? Pelos dons. Então, na própria apresentação para a família, ela se exclui. Que é um processo que ela já sofre na família, né? Ela vai sendo excluída. Eu trouxe uma colinha aqui, porque eu anotei várias coisas. Eu não posso esquecer de discutir isso. Então, se eu ficar pegando aqui, não estranhe, tá? Lorena, só uma interrupção. No começo, quando ela começa com aquela música, as crianças ficam insistindo, né? E eu acho muito engraçado, porque elas sempre arrumam uma forma de fugir, de dar aquela resposta. E eu acho que isso já mostra a realidade dela. Porque ela, o tempo todo, ela fica fugindo pra tentar driblar, assim, a família toda tem um dom, eu não tenho, deixa eu fazer alguma coisa aqui. E é o que ela faz ali. Da família. Exatamente, deixa eu tentar mostrar outra parte de mim. Deixa o dom pra lá um pouquinho, eu vou mostrar isso, aquilo. Eu acho muito interessante, porque muitas vezes a gente faz fuga, isso, né? Assim, a gente tenta esconder uma coisa mostrando outra. Por isso que eu penso, né? Uma suposta resiliência, porque até que ponto ela não finge que tá tudo bem ali, mas em determinados momentos do filme você percebe que aquilo afeta ela. Isso. Assim, no Antônio, né? Na passagem do dom do Antônio, tá ali. E foi um gatilho pra ela, porque ela reviveu, né? Nossa, Tudo. Ela foi com ele. Foi com ele, e aí é que a gente entende a história e aquela... Quando ela chegou, né, que o Antônio pegou na mão dela, todo mundo falou, eita, será que vai ser azar? Ela tá vindo. Eu pensei nisso. Eu falei, meu Deus, vai dar ruim aí. A primeira vez vai dar ruim, tá vendo? Não é? Eu fiquei com medo. Pronto, coitada, se o menino não conseguir, essa menina vai ser acabar agora. É bastante complicado. Mas, ao mesmo tempo, eu também fiquei pensando muito como aquela família, ela só existe pelo dom. E eles mesmos, eu já tô entrando na família, mas assim...
existe uma lógica ali de você só ser caracterizado por aquele comportamento. E aí, eu tentando relacionar muito com a psicologia, eu penso muito sobre a expectativa que se cria de nós, a expectativa que as pessoas criam da gente. Sobretudo quando a gente pensa em um contexto familiar. Sim. Sabe? Vou pegar exemplo corriqueiro. Eu sempre trago esse exemplo, assim, normalmente em aulas, mas me chamou muita atenção quando eu assisti o filme. Eu tava andando uma vez com minha mãe no shopping e minha mãe encontrou uma parente distante, eu não tenho a menor ideia de quem é esta mulher. E aí, foi um festival de, assim, eu me senti, eu conversei com ela depois, eu me senti numa vitrine. Porque, e aí, essa é minha filha, se formou em psicologia, e não sei o quê. Aí eu perguntar, já é casada? Não, mas assim, o namorado, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E assim, era como se eu estivesse ali cumprindo as expectativas, a coisa da sociedade. Olha, ela tá cumprindo todos os pré-requisitos que a sociedade quer, sabe? Então, nesse momento, assistindo o filme, eu lembrei muito dessa situação da expectativa social. Que na primeira música fica ali as crianças insistindo, né? Tipo você viver à sombra do que sua família ou do que as pessoas esperam de você de alguma forma, né? Ela tem que lidar com isso. É muito interessante. E assim, e vai passando as coisas, né? E a casa, toda a movimentação, a preparação, né? E aí chega lá, olha, pra você é especial dentro dos não especiais, né? Que não tem dom, toma, e ela vai levando. E cada hora outra coisa. Só que a família dela, mãe e pai, são muito amorosos, né? E eles falam assim, é bom, eu quero que você veja o que a gente vê, quanto você é especial. Ela, ok, eu sei, tá bom, e vai saindo, né? Isso vai mexendo com ela também. Mas aí depois, continua aí, né? Quem é Mirabel? Pois é. Eu acho que Mirabel é uma pessoa, assim, uma jovem, muito acolhedora, sabe? Sensível, a sensibilidade dela, né? Me chamou muita atenção. E aí eu acho que esse é um dom mesmo que ela tem, né? Que eu acho que a discussão do filme vai muito, de fato, o que é, né? O dom. Enfim, então eu acho que ela é muito sensível, muito amorosa. Ela é muito família, né? Ela defende ali, ela nem sabe o que ela precisa fazer, mas ela sabe que ela quer defender a casa, sabe? E em nenhum momento ela tá ali, em nenhum momento ela tá contra a família. Em nenhum momento ela chuta, né, o pau da barraca, não quero saber de vocês, né, fica vocês aí. Apesar de tudo que ela suporta, né? Apesar de tudo que ela suporta. Então, assim, por isso que eu digo que existe realmente uma resiliência, ainda que ela seja afetada de alguma forma, sofra ainda alguns aspectos, porque de fato é família, né? Enfim. Mas eu percebo que ela é uma pessoa muito acolhedora. Você vê isso muito com o Antônio, né? Como ela acolhe ele com os medos dele, ela tá ali dando suporte. Enfim, então, são duas coisas que me chamam muita atenção em Mirabel, né? O acolhimento que ela tem com as pessoas e a sensibilidade com relação às pessoas e até a própria casa, né? Você percebe que ela tem uma conexão com a casa diferente. Eu estava comentando com as meninas que assim, Mirabel é tipo uma psicóloga. É ela que trouxe Isabela, né, para pôr para fora, né, tudo que estava sentindo. Ela que fez a Luísa naquele momento, que Luísa agarra ela, né, e assim, eu me sinto, quando eu escutei a casa rachando, eu me senti fraca. Quer dizer, ela faz com que eles ponham para fora, né, os sentimentos, né, e que é isso que a gente precisa, né, falar. Né, e ela consegue que eles falem. Porque eu penso que Mirabel, ela é a única pessoa ali que já lidou, que consegue reconhecer sua fragilidade. Ela é a única pessoa ali que reconhece a sua fragilidade. Então, ela consegue auxiliar os outros. Ela consegue acolher os outros quando eles reconhecem sua fragilidade. Então, ela ajuda, né, a Isabela a perceber que ela tem espinhos, ela tem outras... Nossa, e quando ela consegue fazer outras flores, outras pessoas vão entender como bagunça, mas para ela, assim, é libertador, é bom. Quando ela enfim, obviamente quem trabalhou aí, Luísa, deve ter dado conta disso, mas Luísa, ela sempre é convocada, nunca é questionada como é que você tá e tal. Inclusive, tem um momento de uma cena que eu não lembro muito bem agora em que momento, mas que ela é colocada numa rede como pra descansar. Mulher, tu precisa descansar, sabe? Então, Mirabel é a única, por ter compreensão da sua fragilidade, ter vivenciado desde a infância,
ela é a única capaz de reconhecer a fragilidade no outro e de dizer isso aqui não é um problema. Exatamente. Entende? De perceber, né? Assim, ser tão sensível ao ponto de perceber que os outros têm a sua fragilidade, apesar do dom. Que é o que move o filme, né? O dom de cada um. Que seria a coisa meio da perfeição, né? E acho que dá pra gente fazer esse paralelo com a sociedade de hoje. Que nos coloca nesse lugar da perfeição. A gente tem que ser, né, melhor em tudo. Eu lembro muito do livro, não é psicólogo, né? Filósofo, o Lipovetsky, quando ele vai falar sobre o homem hipermoderno, né? E ele vai colocar que o homem hipermoderno, ele quer ser como um super-homem. Fazer o que é possível não é suficiente para ele. Ele tem que fazer o que é impossível. E quando você vê, por exemplo, matérias jornalísticas mesmo, às vezes você se depara com isso. Né? Eu sempre cito o exemplo do vestibular. Né? Normalmente, no vestibular, você não vê matérias comuns. Pessoas que estudaram, fizeram ali o que era necessário naquele... E passaram. Não. Sempre aquele caso do estudante do estudante que estudou 36 horas em um dia para passar em medicina. Então, sempre é o destaque, sempre é sabe? Então, isso vai criando nas pessoas a lógica, o ideal de que eu preciso fazer mais, eu preciso... Se não tá gerando sofrimento de alguma forma, não tá bom, né? Enfim, é complicado. E no meio, né, de jovens, adolescentes, né, enxergarem isso, achar que isso é bom se você se destacar, né? O que não pode gerar, né, de problemas. Nossa, exato. É isso, é buscar os dons, né, buscar essa perfeição, algo que nos destaca das outras pessoas, algo que os outros não têm. E aí, óbvio, né, eu tenho que trazer aqui meu teórico aqui de base, que é o Frankl. E ele diz uma coisa que... ele tem uma frase numa das suas obras que me remeteu muito quando eu assisti o filme. Né, ele vai dizer que é exatamente a imperfeição que nos caracteriza como seres humanos. Porque se nós fôssemos todos perfeitos, a gente seria igual. É verdade. Porque a perfeição é esse absoluto. Então, se todos fôssemos perfeitos, a gente ia ser a mesma pessoa. Então, o que diferencia a gente é exatamente o fato da gente ser imperfeito. E eu acho que isso fica muito claro quando eu assisti o filme. Eles são imperfeitos. É uma busca pela imperfeição coletiva ali, né? E eu acho muito curioso, porque ela não tem medo disso. Ela não tem medo da imperfeição, ela não tem medo das falhas. Ela sofre com elas, existe um sofrimento óbvio, mas não é algo que ela... Tá, mas eu sou assim e é isso. Eu não tenho dom. Ela não tem medo de mostrar no mesmo momento que ela foge disso muitas vezes, mas ela encara o fato dela não ter o dom. E a família todo, o tempo todo. Olha, tem uma cena que me chama muita atenção. Quando a abuela diz assim, olha, é melhor você não fazer isso. Porque, tipo assim, tudo que você coloca a mão, você estraga. E quantas vezes isso é uma realidade? Assim, sempre tem alguém na família que você diz assim, não, deixa e como aquela pessoa se sente? Negra. Exatamente. Como aquela pessoa não se sente? E às vezes aquela pessoa somos nós. E aí a gente fica sentindo o que Mirabel sente, né? E é muito verdade isso. Assim. E ela foi a única, assim, que teve aquela ânsia por ajudar a família, por ajudar a casa que estava se rachando, né? Que ninguém tomou essa iniciativa, ela tinha né? essa iniciativa, ela foi atrás do Bruno, foi no quarto do Bruno, né? Enfrentou aquelas escadas. Vou salvar um milagre. Mas como salva um milagre? Não sabe. Mas ela dá um primeiro passo, foi né? atrás. A gente via o anseio dela por essa luta de salvar a família, de salvar a casa, né? Eu penso também que já existe uma predisposição aí para condenar a pobre coitada. É assim. Né? Ninguém pensou em outra possibilidade naquela visão, né? Naquela profecia. Ninguém pensou que não necessariamente ela ia destruir, mas salvar. Ninguém pensou nisso. Então ela precisou acreditar muito no potencial dela de dizer o que é que está aqui. Né? Até quando ela está ali com o Bruno, ela veja. Então, assim, ela tem uma iniciativa fantástica. Que ninguém tem, ela né? não aceita... Né? Até aqui não, eu quero mais, eu não aceito isso, eu quero mais. Veja mais, vai atrás e tal. Interessante quando ela olha, né? Faz tempo que você tá aqui, né? Que ela começa a olhar tudo, né? Fala assim, o que tá acontecendo? E quando, me chamou muita atenção, né? Que ela olha pela brecha e fala assim, nossa, ele também é um excluído. Não, eu vou te tirar daqui, não, eu vou te trazer para casa, né? Você vai voltar. E ela se vê um pouco ali no Bruno, né? E vamos salvar o milagre.
quando eu não sei se a gente se eu tô avançando, mas é porque quando falo agora veio pra mim. Eu fiquei pensando muito nessa coisa do dom, porque a expectativa do filme é, ela vai ter dom ou não vai ter? A gente fica pensando e tal. E aí, o que foi me chamando a atenção foi que, bom, ela não é a única da família que não tem dom, né? Na verdade, eu acho que a gente tem uma reprodução ali, um movimento de passagem realmente de tocha, ou da vela, vamos dizer assim. Porque a avó também não tem dom. Exato. Então, eu vejo que ela é como se ela fosse a herdeira da avó. No sentido da sintonia com a casa, no sentido de auxiliar as pessoas, de ser a conselheira. Então, nossa, eu acho que esse vai ser o lugar de Mirabel. Depois ela vai assumir a casa. Pós-terapia, né? Ela é a avó pós-terapia. Pós-terapia, exatamente. Exatamente. E é muito simbólico no final a maçaneta ter a inicial dela, né? É como se fosse esse momento dela. E também o M não é só de Mirabel, mas de Madrigal. De Madrigal, menino, não tinha percebido isso. Aquela coisa assim, né? Simboliza mesmo, né? Mirabel, Madrigal. Pois é. Ela que dá aquela conectada geral, né? É muito interessante. E da visão, né? Quando começa a visão, que ela não tô vendo. Não, vamos ver mais e tal, que ela consegue ver. O abraço eu achei fantástico, porque se você começa a perceber, é a Abuela e depois se transforma na Luísa. Ou, desculpa, na Isabela. Na Isabela e tem um abraço. Por quê? Porque o abraço, ela não era o símbolo da perfeição, então era um abraço perfeito. E a gente só vai entender esse abraço no final, não é? E eu entendo também, Paulinha, que Isabela tá no meio desse abraço, é o processo que ela tem que passar até chegar à avó. Porque ela tinha que passar por aquilo com Isabela, né? Tinha, pra entender. E ela fica com raiva, eu não acredito, ela não. Mas assim, fazia parte, ela, né? Fazia parte do que ela precisava viver para que o todo acontecesse. Né? E a galera não quer passar pelo processo. Gente, passar pelo processo é importante. É ou não é, Lorena? Nossa, a gente sempre digo isso aí. A gente foca muito no resultado e ignora o processo. Então, a própria Mirabel precisou passar por alguns processos de amadurecimento que implicavam sofrimento de alguma maneira para que o resultado fosse positivo, né? E é outro ponto que me chama muita atenção, ela não se furta disso. Quando ela disse, eu tenho que fazer isso, então ela vai. E eu acho que a gente consegue também estabelecer um paralelo com a nossa vida, né? E com o que a psicologia propõe, de não se furtar também de situações e contextos que muitas vezes nem escolhe. Então, quando a gente passa por uma situação de sofrimento, quando a gente passa por um conflito, algo que exige da gente, às vezes a gente assume um comportamento de fuga. Não quero isso não, pronto. Bota ali debaixo do tapete, não quero ter que lidar com isso agora. E aí eu lembro muito da responsabilidade. Eu acho que, por mais que isso não fosse colocado para Mirabel, eu acho que ela tinha um senso de responsabilidade, justamente por não ter dom. Eu acho que ela compreende isso muito rapidamente. Se o dom está ameaçado, e todo mundo aqui vive em função desse dom, ninguém vai poder ajudar. Tem que ser eu. Então, acho que ela assume realmente essa responsabilidade, ela vai. E muitas vezes na nossa vida, a gente até reconhece, mas a gente quer se furtar. Então, a gente terceiriza a responsabilidade. Demais. Né? A gente não quer lidar com a culpa é disso, a culpa é não sei o quê. A gente responsabiliza o outro por coisas que são nossas. Então, principalmente as consequências, né? Principalmente as consequências. Então, para mim, o filme também foi e principalmente a figura de Mirabel, foi me evocou muito a noção de responsabilidade social. Sim. Interessante, muito legal. Não tinha pensado nisso. Não. Também não. Nossa, não pensei nisso. Pois Responsabilidade. Houve silêncio, não é? Silêncio agora. Vamos reflexão. Mas é verdade. Não é? Eu achei interessante, gente. Que é a mesma responsabilidade que a avó tem, de alguma forma, mas a avó nega, né? Ela já sabia desse rolezinho. Não era uma novidade pra ela. Mas, e aí eu acho que esse é o ponto que a Abuela... Vamos trabalhar aí, Abuela. Porque ela sabe, ela viu né? Bruno Lage, Paranauê,
ela se fez de doida. Ela fez a egípcia. Não, isso não está acontecendo. Ela se faz de doida. Mirabel em nenhum momento duvidou. Mesmo quando todo mundo disse, não está acontecendo. Eu sei o que eu vi. Então ela se implica. E ela voou atrás. E ela poderia achar assim, estou ficando louca, né? Mas aí eu acho muito curioso também, porque tem uma cena que ela vai escondido e a avó tá falando sozinha ali com a vela. Sim. E a avó ali, ela não tinha chegado pra Mirabel pra dizer, você está certa. Eu acho que por um rótulo que ela carrega, e ali foi diante de toda a comunidade. E aí ela não assume, mas naquele momento que ela tá sozinha, e quantas pessoas fazem isso, né? Na frente das pessoas não tem coragem. Mas quando tá no seu momento sozinha, você é você mesma. Então ela não sabia que ela estava sendo observada ou escutada por Mirabel. Mas ela assume ali. E aquilo era o suficiente para Mirabel saber que ela não estava ficando louca. Assim, para validar que eu tô certa. Então eu vou atrás. E eu acho também muito curioso porque as pessoas da família, os mais velhos, conheciam a profecia. Mas ela não. Então ela não sabia muitas vezes por que as pessoas olhavam para ela daquela forma. A família tinha um motivo e ela não sabia o motivo. E ela foi atrás para descobrir o que alguns já sabiam, que era a profecia, né? Tanto é que a mãe dela fala assim, meu irmão Bruno se deu muito mal, né? Resumindo, e eu não quero que a mesma coisa aconteça com você. Então, todo mundo já sabia exatamente e fazia essa conexão. Meu Deus, será que ela vai ser a próxima Bruno, né? Igual o Bruno? Exato. Então, tinha todo esse medo. Mas, no fundo, a Abuela sabia que tinha alguma coisa aí, né? Tava ali. E ela foi-se embora salvar o milagre. Eu vou salvar o milagre. E aí, é isso que ela falou, né? E tem muita gente assim, né? Que não reconhece as coisas perante a sociedade. Mas lá, no seu travesseirinho, vem e fala, e aí? Mas se esconde. Não tem coragem. Né? E uma coisa agora que eu tô falando, Camila, me chamou a atenção, é como esses processos eles acontecem. Vamos pegar agora as figuras familiares, né? Com crianças e adolescentes, né? Com crianças e adolescentes. Então, muitas vezes, a existência deles é de alguma forma, assim, negada, a opinião deles não é considerada, às vezes até concorda, mas os adultos, em geral, tô generalizando, é óbvio, né? Tem dificuldade de reconhecer, errei, sabe? Você tá certo. Principalmente perante alguém mais novo. Principalmente perante alguém mais novo. É como se estivesse invalidando... Invalidando a experiência de vida, né? Eu sou mais velha, eu tenho uma experiência... E às vezes a pessoa tá ali com outra ótica, enxergando algo diferente, que tem razão, muitas vezes, né? Eu costumo dizer muito assim, eu tenho um filho de 10 anos, né? E às vezes ele questiona algumas coisas que eu paro, meu marido para, e depois eu falo, mas eu não ensinei ele a questionar, pensar, então eu tenho que aceitar. Exato. Né? Lógico, não é desrespeito, não é nada disso, mas é o ponto de vista dele que muitas vezes me traz a reflexão, falar, eita, e não eu não tinha pensado nisso. E a gente tem dificuldade de falar assim, eita, é verdade, porque é mais novo. É verdade. Eu lembro, falando agora disso, eu lembrei da música de Elis Regina, né? Velha Roupa Colorida. Quando ela vai falar, precisamos rejuvenescer. O que há algum tempo era novo, jovem, hoje é antigo. E precisamos todos rejuvenescer. Eu entendo que quando ela fala sobre e precisamos todos rejuvenescer, claro, ela está trazendo ali uma discussão também social, mas a gente pode estabelecer essa conexão entre adultos e jovens, crianças. A gente pode aprender. Quando a gente envelhece, quando a gente vai envelhecendo, tudo que é da geração a gente acha... né? Isso aqui no meu tempo não era assim. Não concorda com nada. Isso aqui nada a ver. E a gente passou pelo mesmo processo. Porque parece que a gente se enrijece na nossa fase, ela vai evoluindo e aquilo é que é o certo, né? Aquilo é que é o do correto. Aí você olha para as outras e diz, não, isso aqui não é só modinha, tá exagerado, é fora do padrão, né? Exatamente. E se você fora do seu padrão. Tá fora do seu... E se você parar para observar, até as próprias músicas, os momentos musicais do filme, eles de alguma forma envolvem Mirabel. Sim. Então, é tipo como se ela fosse aquele elemento de refresh no filme, sabe? De aliviar. Entende? Essa coisa do jovem que quebra essa rigidez, tem que ser assim, tem que ser desse jeito. Ela amolece as pessoas. Eu acho que cada um, né? De uma forma diferente. Acontece isso com todos os personagens. É verdade.
E aí a gente precisa permitir se afetar pelas pessoas. É verdade. Pelas pessoas mais jovens, pelas pessoas mais velhas, sim, também, né? Mas aqui, obviamente, pelo contexto do filme, principalmente pelas pessoas mais jovens. É verdade. E nós, na psicologia, a gente sabe muito do que é isso. Quando a gente atende, por exemplo, é um processo fantástico, né? Quando você atende adolescentes, quando você atende crianças, você precisa passar por esse processo e reconhecer, validar aquele sofrimento. Nossa, eu tô fazendo várias viagens aqui, né, minha gente? E às vezes a gente olha, né, pra, por exemplo, um sofrimento de uma criança e a gente faz besteira. Pelo amor de Deus, eu só não estou isso, acreditando que esse show todinho é por causa disso. Uma boneca que quebrou a cabeça. Tipo assim, mas é isso que acontece, né? Um lápis que quebrou a ponta. Mas aquele é o sofrimento dele naquele momento. Sim. Eu não posso exigir que ele sofra porque não tem um dinheiro para pagar uma conta. Esse sofrimento é meu. E muitas vezes não tem a ver com aquele episódio em si. A gente tem que entender que a criança tem outras necessidades, como nós. Às vezes, quando a gente tá com sono, com fome, Exato. a gente fica irritado. Por uma besteira. Uma criança, quando tá dando um piti, alguma coisa, por uma besteira, às vezes não é aquilo, é fome, é sono. Né? E precisa ser percebido isso. É verdade. Nossas emoções, a complexidade das nossas emoções é muito diferente. Aí a gente já entra em outro ponto, que é educação socioemocional, né? Como Mirabel, ela tem uma habilidade socioemocional, assim, fantástico. Ela compreende bem as suas emoções, ela consegue lidar, né? E muitos ali não conseguem. Fica evidente que a Luísa não consegue, a Abuela não consegue, o próprio Antônio ali, coitado, também não consegue, né? Então ela, nossa, Mirabel, meu Deus, maravilhosa. E ela é realmente a psicóloga. Ela atende de Antônio à Abuela. Quando ela chega, todas as idades. Que a Abuela bota pra fora, que tudo aconteceu é por tua causa, Bruno foi embora por tua causa, o milagre tá caminhando por tua causa e tal, que ela engole. Aí ela fala assim, não foi por minha causa, né? Tudo aconteceu por sua causa e tal, não sua causa e tal. Ela que começa a falar as verdades e vai embora. Aí tudo acontece, a vela apaga e ela vai pro rio, né? Que ela nem sabe que foi o rio que aconteceu todas as coisas, né? Que é ali que aconteceu e tal. É porque rachou a montanha, né? Porque ela é toda cercada, a vila. Aí rachou a montanha, ela saiu e foi para esse setor do rio, porque esse rio não era acessível. É verdade, né? É verdade. E aí ela foi e tudo, e lá acontece o processo de perdão, o processo de cura, de reconciliação, eu acho, né? Eu falei, me chamou muita atenção quando ela chega e que a Abuela senta e fala, você tinha razão. E começa a contar a história dela, e ela consegue entender o que acontece, né? E eu acho interessante, porque é no mesmo lugar onde tudo começou, né? Exato. E às vezes é ali, às vezes a família é o lugar onde você foi machucado, mas é ali onde você vai encontrar a cura, né? Tem muito simbolismo, né? Muito. Uma passada de bastão ali. É verdade. Muita coisa. E esse ponto que é importante, que é o valor da família, sabe? Uma vez, uma tia minha me deu de presente, acho que foi um dos presentes mais significativos que eu ganhei, né? Não foi nenhuma data específica, ela simplesmente viu, lembrou de mim e comprou. E é um quadro, assim, que fica no meu quarto, que é família. É para onde você vai, é para onde você corre, quando você mais precisa e tal. E eu sempre cresci com essa minha tia dizendo isso. Coisa mais importante da sua vida é a sua família. Coisa mais importante da sua vida é a sua família. E na minha família, particularmente, a gente tem uma relação muito integrada. Eu, minha mãe e minhas duas irmãs. A gente é muito unida. A gente tem uma relação, assim, muito, muito boa mesmo, assim, de parceria, de apoio, de suporte. Tem as brigas? Tem. Tem os arrados? Tem. Mas é algo muito leve. Até nisso é muito leve. Então, quando a gente viaja, é tranquilo, enfim. E aí eu acho que o filme traz um valor que é importante nos dias atuais, que não é, assim, que em certos contextos a gente não vê a devida valorização da família. É verdade. Claro que a gente não está defendendo nenhum ideal de família, que é outra coisa que a gente vê muito também hoje. A família é isso. Não, inclusive você vê ali uma família que é aquela família, né? Tem de tudo, né? Tem todo mundo junto, que é inclusive uma família muito comum no Brasil também. É todo mundo junto, é os puxadinhos ali, todo mundo circula pela casa. Em torno da avó, né? Assim, a matriarca. Aqui é muito comum aqui no Brasil. Uma casa de vovó. Isso, os almoços em família. E quando é tudo junto, fica muito demandante. É uma coisa muito
essa coisa, essa carga emocional. Exato. Mas eu acho que é importante isso. Esse filme, eu não tô lembrando agora de outro filme que destaca dessa forma a importância, aparece como algo muito secundário. Mas esse, assim, a questão da valor família é algo extremamente importante. Porque no final das contas a gente tem problemas, mas é isso. É quando você corre também. A família, ela pode ser aquele fator de risco em alguns momentos, mas também é o fator de proteção, né? É o seu porto seguro, né? É o porto seguro. É muito interessante. E esse abraço, o abraço do final me fez remeter que Mirabel, ela sempre abraçou, né? No processo terapêutico dela, em todos os momentos, teve o abraço com a Luísa, teve o abraço com a Isabela, e aí o abraço com a Abuela que fecha, né? E aí eu vejo o perdão, a união, a reconciliação, tudo pelo abraço que aproxima, né? O abraço é uma linguagem, assim, maravilhosa. Eu sou a do abraço, eu sou a do toque, já falei, né? Sofreu na pandemia. Eu sofri demais. Demais, né? Assim, tanto que eu chego na universidade, eu vou abraçando, dúvida de ser, porque eu sou a do toque. Sofri demais e eu me conectei, assim, sabe? Me senti por causa do abraço. Mas não é interessante isso, né? Que acontece. Foi muito, muito, muito legal. Eu gostei demais. Nossa, eu adorei, assim, o filme me impactou muito. A questão da cultura também, né? Porque a gente, mesmo sendo um contexto, acho que é colombiano do filme, né? Mas a gente se conecta pela cultura aqui, né? Sul-americana. Né? Então, muito característico. É muito característico. E que bom que tem surgido mais filmes envolvendo, né, a nossa cultura, né? Tanto é o caso de Encanto, mas também ai meu Deus, como é aquele Viva, né? A Vida é uma Festa. Eu não vi, é mexicano, mas enfim, a gente teve também aqui Rio. É uma animação também, né? O Viva. É uma animação. Então, assim, que bom que a gente tá tendo esse destaque, né, da nossa cultura. Então, a gente termina se identificando muito com essa coisa do acolhimento, essa coisa da família e tal. E vamos fechar, então, falando quando ela volta. Quando ela chega, traz a Abuela, traz o Bruno, chega em casa, eita, vamos falar do Bruno, né? Porque aí ele chega. Falar agora, né? Vamos falar do Bruno, né? E ela traz todo mundo e a comunidade chega. Nós não temos dons, mas a gente pode trabalhar, a gente está aqui para ajudar. E todos ajudam, né? Ela integra, assim. Onde antes a família era responsável por só ajudar, né? A vila ali chega e diz assim, não, a gente pode ajudar também. A gente pode fazer alguma coisa, né? E cada um vai vendo as suas fragilidades ali, né? Porque a Luísa fala assim, a Luísa é a força, mas eu também choro, né? A Isabela, mas se a gente adubar, regar e tudo direitinho, vai crescer. Não precisa sempre só com a magia, só com o dom. Né? Eles começaram a ver. Ela entendeu o processo. Ela entendeu o processo. Ela tava focada só no resultado, a flor, as plantas. Mas e o... Né? É verdade, é verdade. Então, a gente pode ver a riqueza, né? E o final, assim, maravilhoso, com a fechadura com o M de Mirabel e Madrigal. Exato. Aí, o que a gente pode pegar para a vida de Mirabel, Lorena? Eu acho que... tanta coisa. Eu acho que o acolhimento é algo que eu acho que a sociedade hoje ela pode aprender muito com Mirabel, né? A gente ela nunca devolve com agressividade, a agressividade que em certos momentos ela recebe, né? É verdade. Na maioria, né? Na maioria do tempo, né? Tem um momento ali que ela coloca pra avó, até de forma mais dura. Mas são verdades que às vezes precisam ser ditas também pro outro. Então eu acho que ela é sempre essa pessoa, ela não devolve na mesma moeda. Enfim, alguns processos de exclusão que ela vivenciou, né? Pelo contrário, ela tá sempre ali tentando incluir. Então, eu acho que, nesse sentido, isso é algo que a gente pode aprender muito com Mirabel. Focar nos processos, mas principalmente, eu acho que é reconhecer nossas fragilidades. E não vê-las como um defeito, não vê-las como um problema, mas como parte de quem nós somos. E que a gente pode, inclusive, conjuntamente... Veja que a união da família também se fortalece muito no momento em que se reconhece a vulnerabilidade. Não só entre eles, mas entre a própria comunidade. Então, acho que, para mim, assim, a grande lição do filme é reconheça suas fragilidades. Né? Reconheça sua vulnerabilidade. Aceite as pessoas como elas são. Né? Valorize aquilo que ela é. Até para deixar bem claro. Todos nós temos fragilidades. Todos nós temos. Ninguém é perfeito, ninguém é esse super-herói. Né? Todos nós temos. E reconhecer isso é uma tirada de carga das nossas costas mesmo. Né?
Então, é muito importante. É verdade. A própria Mirabel também tinha suas fragilidades, não é só a questão do dom, mas ela também tinha algumas fragilidades, as coisas afetavam um pouco ela, enfim. Então, eu acho importante realmente tirar um pouco essa carga. E aí a psicologia, né, em várias áreas, em vários âmbitos, né, ela contribui nesse processo. Com certeza. E a gente está num momento de muita valorização da psicologia, então isso é muito bom. Mas... Enfim. Não pode 60 anos. Básico, né? Coisa pouca, esperamos pouco. Mas antes tarde do que mais tarde. Menina, eu pensei isso. Antes tarde do que mais tarde, é verdade. Que bom. Foi muito bom, muito bom. A gente quer agradecer, Lorena, que você aceitou o nosso convite. Foi uma honra estarmos aqui, dividir a mesa com você. A nossa mesa com você. E é isso, gente. Muito obrigada. Quero agradecer suas últimas palavras, Lorena. A minha última palavra, na verdade, é uma pergunta. Olha lá. Eu queria perguntar para vocês. Vamos pra gente lá. fechar agora, então. Fechando. Qual é a característica de Mirabel que vocês mais identificaram? Quem começa? Para mim, foi a coragem dela. Eu acho, assim, foram 2 fatores, assim, a coragem e o acolhimento. Foram 2 características, assim, fortes, marcantes para mim. Eu acho que para mim a questão de encarar a fraqueza. Assim, eu acho que é um processo para todo mundo, né? E no momento que você percebe o que você está fazendo com ela, ela faz isso, né? E ela resolve encarar. A decisão, eu acho que é a coragem dela de encarar aquilo que mais incomoda, que era o fato dela não ter o dom. Isso, para mim, foi o que eu mais me identifiquei. E foi, assim, a questão de não desistir. Apesar dos problemas, apesar das, né, todas as questões ali, ela fica triste. Eu me identifico muito com isso. Eu fico triste, mas espera aí, o que é que eu posso fazer? Vamos, não desistir. E encarar e ir embora. Ai, que show. E pra você? Volta a pergunta. Vamos virar a mesa agora. Eu acho que eu concordo, é a coragem dela. Eu me identifico muito com isso, assim. Na verdade, muito que vocês falaram, eu me identifico, mas eu me vejo muito nesse lugar também, sabe? Eu tento ver outras possibilidades, outros caminhos. Não comprar, às vezes, aquilo que dizem de mim, tentar me conhecer, para que eu não compre discursos de pessoas que não me conhecem e me reduzem àquele comportamento. Então, eu tento fugir muito de reducionismos impostos a mim. Sim. E eu acho que é isso, tentar levar a vida com leveza, abraçando minhas vulnerabilidades, entendendo que elas fazem parte de mim. Eu terminei falando tudo, né? Mas enfim. Eu amei Mirabel. Obrigada. Se identificou com Mirabel, conseguiu pegar alguma característica para levar para a vida, vale a pena. Então, esse foi o nosso Papo em Mente. Não é? Quero agradecer. Foi ótimo, como sempre. E a gente é diferente, mas o Papo é em Mente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.